Nós vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 31 e depois continuaremos a leitura no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4. Êxodo capítulo 14. O texto será colocado aqui à frente, mas se você abrir a sua Bíblia, você poderá acompanhar pela tua Bíblia e mantê-la aberta, que nós vamos ainda também ler outros textos aqui em Êxodo. A palavra do Senhor diz assim, versículo 26 do capítulo 14: Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés o seu servo. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Moisés continua cantando até o versículo 19, nós temos o cântico dele, e no versículo 20, ainda do capítulo 14, diz assim, versículo 20 e 21, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém. Meus irmãos, essa é uma história, creio eu, conhecida da maioria de nós. Quando Israel está experimentando aqui, o povo de Israel experimentando um grande livramento da parte de Deus. Eles estão saindo do Egito depois de tanto tempo de escravidão. Eles estão encurralados ali porque Faraó, que havia os deixado ir pouco tempo atrás, desistiu, resolveu agora perseguir os israelitas e os encurralou diante daquele mar, o grande mar vermelho. Nós conhecemos esta história. Faraó já havia sido convencido a libertar Israel depois das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, mas Deus mesmo endureceu o coração de Faraó, e ele agora persegue novamente os israelitas e os encurrala ali naquela situação. Não há o que fazer. Os israelitas estão diante do mar. Se voltassem, voltariam a ser escravos, sofreriam as consequências daquela fuga. Se fosse adiante, morreriam afogados no mar. Como passar tão grande multidão pelo meio do mar? Eles não tinham saída. Moisés clama ao Senhor e Deus diz para ele: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, levante o teu bordão. E quando Moisés levanta o seu bordão, meus irmãos, a palavra de Deus diz que aquele mar, aquele grande mar, ele se dividiu, e o povo de Israel pôde passar a pé enxuto pelo meio do mar.
Eles estavam fugindo, não havia saída, mas o Senhor providenciou uma saída, um caminho pelo meio do mar. E o texto diz que os egípcios estavam ainda perseguindo o povo de Israel e entraram também no mar atrás deles. Mas a palavra diz que o Senhor ordenou a Moisés: levanta novamente o teu bordão. E quando Moisés levantou o seu bordão novamente, aquelas águas caíram, voltaram ao seu lugar, e ali o exército de Faraó morreu, afogado. O povo de Israel passou a pé enxuto, mas os seus inimigos, os egípcios, o exército poderoso, exército de Faraó, morreu ali afogado naquelas águas. Esse é o texto que nós acabamos de ler. Este é o momento quando Moisés, depois de tão grande livramento, ele canta, ele louva, ele adora o Senhor. Este é o cântico de Moisés. E diz a palavra do Senhor que não apenas Moisés cantou, mas Miriam também louvou ao Senhor, adorou ao Senhor. Miriam é a irmã de Moisés, e ela está aqui junto com as mulheres, formando um grande coral. Então nós temos aqui, depois desse grande livramento, um momento de adoração, de louvor ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aquele era o começo, meus irmãos, de uma caminhada rumo a Canaã. Os sonhos de liberdade, os sonhos de uma terra que mana leite e mel, conforme estava escrito na profecia. Uma terra que tinha abundância, uma terra onde a bênção divina estava presente. Era para lá que eles estavam indo, passando ali o mar, agora naquela caminhada pelo deserto que eles estavam começando. Mas veja, até chegar aqui, muita coisa aconteceu. Quantas coisas eles tiveram que passar até chegarem nessa travessia do Mar Vermelho. Meus irmãos, será que nós podemos imaginar este momento? Será que nós podemos imaginar o que está passando pela cabeça de Moisés neste momento? Será que você pode imaginar o que está passando pela cabeça de Miriam, pela cabeça de Arão, pela mente do povo naquele momento, naquela hora, quando eles atravessaram um mar que se abriu? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que grande livramento, que momento marcante. Eu não sei se acontece isso com você, eu creio que sim, mas momentos marcantes da nossa vida nos fazem lembrar. Você já viveu um momento assim, marcante? Por exemplo, a formatura de um filho. Quantos aqui já não experimentaram isso? E hoje começa cada vez mais cedo, já tem a formatura ali no ensino básico, né, na 5ª série, e depois no 9º ano, e depois no ensino médio e na faculdade. E a gente vai vivendo esses momentos, e a mãe está ali, o pai está ali olhando para aquela criancinha que agora já cresceu e se lembra do primeiro dia que levou ele na escola, e aquele choro que não queria ficar dentro da classe, e aquele uniforme que não cabia direito, e os materiais, e as primeiras letrinhas. É ou não é? Momentos assim não nos fazem lembrar. Não é uma mistura de choro e de riso ao mesmo tempo? Quantos aqui já experimentaram isso? Quem sabe a formatura de um filho na faculdade, o grande sonho. Mas para chegar lá, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos momentos. E esse filme vem na nossa cabeça, não tem como negar. Tanto daqueles que estão sendo ali diplomados, como dos pais, dos amigos, dos parentes. Momentos que nos vêm à mente, momentos de grande conquista, que nos fazem lembrar o passado e toda a nossa caminhada para ter chegado até ali. O povo de Israel viveu um momento assim lá na frente, depois do cativeiro babilônico, quando eles ficaram 70 anos presos lá na Babilônia, e eles finalmente saíram. Escreveu-se um salmo falando a este respeito, o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e nós cantávamos alegres, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres.
O Salmo 126 fala deste momento, de uma libertação que vai acontecer lá na frente, depois de 70 anos. Eles voltam para a terra e agora eles dizem: será que isto é verdade? Não é possível. Depois de tanto tempo, depois de toda a destruição que Nabucodonosor fez, nós estamos de volta. Nós conseguimos, a palavra de Deus se cumpriu, a gente vai poder voltar e reconstruir a nossa vida, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. E o texto diz: ficamos como quem sonha. É mais ou menos assim, me belisca aí que eu não estou acreditando que isso é verdade. Você já viveu momentos assim, onde parece que o que você está vivendo não é verdadeiro? Não pode ser que eu cheguei até aqui. Depois de tudo que nós passamos, nós conseguimos. O Senhor nos deu a vitória. Como é bom sonhar, e como é bom realizar sonhos. Você tem sonho, meu irmão? Você tem sonhos, minha irmã? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? O mês inteiro nós temos falado sobre sonhos. Esse é o ambiente que nós estamos durante todo o mês de maio. Não é possível que você não tenha desenterrado nenhum sonho aí da gavetinha, não é? Do esquecimento, do arquivo. Quantos sonhos que nós deixamos para trás, nós desistimos, né, na caminhada. Eu sei do sonho de alguns, não de todos. E tem gente aqui que sonha e não tem medo de sonhar. Como é bom sonhar. Como é bom esperar que Deus, Ele pode sim realizar os nossos sonhos. Quem disse que sonhos não podem se realizar? Eu não estou dizendo para você aqui que, olha, o teu sonho vai se realizar. Não estou te prometendo isso. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é dar para você a palavra de Deus. E sabe o que está escrito na palavra de Deus a esse respeito? Deus, Ele é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou sonhamos ou esperamos. Deus pode realizar os nossos sonhos, os desejos do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos certa vez? Eu gosto muito dessa palavra, lá em Mateus 7, no versículo 9. Ele diz assim: qual de vocês? É uma pergunta que eu poderia fazer também para vocês nesta noite. Qual de vocês, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Alguém faria isso? Qual de vocês, se o filho pedir um peixe, uma comida, você vai dar para ele uma cobra? Alguém faria isso? Portanto, se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Se eu e você, que somos maus, pecadores, imperfeitos, não somos capazes de fazer uma maldade com o filho nosso, você já pensou em Deus? Eu tenho uma dificuldade com criança, não é? Eu não sei dizer não. Criança é um negócio complicado, né? E os diáconos vão ficar bravos comigo, porque agora no final do culto elas querem fazer fila para tomar minha água aqui. Porque eu descobri, meus irmãos, que essa água, e eu perguntava para uma delas: por que você quer tomar a água do pastor? A água é santa? E ela disse: é. E eu fiquei surpreso com a resposta dela. Aí ela pegou a minha água e mostrou para mim: está aqui, ó, fonte água santa. Então eu tive que me render a Helena, não é? Porque essa água é santa, meus irmãos. Então por isso que a criançada quer tomar a água do pastor. E depois dessa propaganda, eu acho que a fila vai aumentar hoje. Mas não tem problema, a gente compra mais água.
Como dizer não? Como dizer não para uma criança? Quer tomar água do pastor? Toma essa água, a gente compra mais. Meus irmãos, a gente é assim. E se a gente é assim, imagina Deus. Se for o plano de Deus, se for o propósito de Deus, se for a vontade de Deus, se o teu sonho estiver alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, creia nisso, ele pode se realizar. É sobre isso que temos falado aqui durante todo este mês. Mas para que os sonhos se realizem, é necessário algumas coisas. Eu quero falar sobre três coisas que são fundamentais para a gente poder viver esse sonho realizado na nossa vida. É bem simples, você pode guardar, mesmo as crianças terão condições de guardar essas 3 coisas no seu coração. A primeira delas, o que nós precisamos? E aí eu vou voltar lá em Êxodo capítulo 2, que é onde começa toda essa história que nós lemos aqui, o final, quando o povo está atravessando o mar, mas ela começa lá atrás, em Êxodo capítulo 2. E a primeira coisa que nós precisamos, meus irmãos, nessa caminhada de sonhos realizados, a primeira coisa que eu e você precisamos na nossa vida é crer. Eu e você precisamos crer. A palavra do Senhor diz assim, acompanhe a leitura comigo, Êxodo 2, do 1 até o 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e lhe disse: porque das águas o tirei. Meus irmãos, essa história é uma história de fé. Por isso que ela está na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11. O texto que nós lemos no começo fala de um Moisés velhinho. Quantos anos tinha Moisés quando ele se apresentou diante de Faraó para livrar o povo de Israel? 80 anos. O irmão dele, mais velho, Arão, tinha 83 anos. E ele tinha uma irmã. Aqui não aparece o nome dela e nem do irmão. Não aparecem os nomes aqui, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo esses nomes. Então, a mãe de Moisés é Joquebede. O pai, Arão. Ele tem 2 irmãos mais velhos que ele, o Arão e a Miriam. Essa é a família cuja história está contada aqui, ou a partir desse capítulo 2 do livro de Êxodo. Queridos, vocês se lembram, nós já pregamos nos domingos anteriores, José, ele foi para o Egito vendido pelos seus irmãos. Ali Deus o usou para interpretar os sonhos de Faraó, naquela grande fome que haveria sobre a terra. Na verdade, haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome.
Então Deus usou José ali no Egito para interpretar os sonhos de Faraó, e no Egito houve então ali um suprimento durante os 7 anos de fome. Depois, nos 7 anos de fartura houve o suprimento, e depois, nos 7 anos de fome, todos os povos, todas as terras vinham até o Egito para comprar mantimento. Foi aí que o Egito se tornou então mais poderoso, mais rico, mais forte do que era. E é nesse contexto que José, ele traz toda a sua família para morar no Egito. Naquele momento o grupo era pequeno, a Bíblia fala sobre cerca de 70 pessoas. Naquele primeiro momento o faraó, ele era bonzinho, ele gostava do José, ele gostava da família de José, ele os abençoou, ele deixou que eles ficassem ali na terra, pudessem ter ali os seus rebanhos, pudessem ali crescer. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que aquele faraó morreu, e outro faraó se levantou. Este não gostava de José, não gostava da família de José, não gostava dos israelitas, e começou a fazer o quê? A maltratar aquele povo. Ele queria destruir aquele povo, ele queria impedir que os israelitas crescessem, porque eles estavam crescendo demais. Então ele usa de estratégias. A primeira, ele manda as parteiras matar as crianças do sexo masculino. Olha que coisa terrível. Ele ordena que as parteiras egípcias fossem à casa das mulheres hebreias quando fossem para dar à luz e matassem, se fosse menino que nascesse. As parteiras não fazem isto. Até inventam ali uma desculpa, dizem, olha, quando a gente chega lá, elas são diferentes das nossas mulheres, elas já deram à luz, elas são rápidas. Então, justificaram assim o motivo de não matarem as crianças. Na verdade, elas estavam obedecendo a Deus, temendo a Deus. Aí o faraó faz o quê? Ele ordena então que todas as crianças que nascessem, se fosse homem, deveria ser lançado no rio Nilo. Essa era a ordem de Faraó. Ele queria impedir que aquele povo crescesse, matando os meninos, não deixando os meninos viver. Essa era a ordem. Ele impediria também que Israel crescesse ali na sua terra, e quem sabe posteriormente se levantasse contra ele mesmo. E aqui começa então a história de Moisés, aquele que Deus vai usar para tirar Israel do Egito, para tirar Israel da escravidão. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, o autor aos Hebreus diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, para que sonhos se realizem? Nós precisamos crer. Onde está a fé desta família de José? Ora, acabamos de ler. Pela fé, ele foi ocultado pelos seus pais. Ele nasceu debaixo de um decreto de morte, de uma sentença de morte. O cenário não era fácil, meus irmãos. Era totalmente oposto. O povo de Israel estava ali oprimido. Havia esse decreto que os meninos deveriam morrer. Mas Joquebede, Arão, essa família, nasce um filho a eles. O filho é homem, o filho é formoso. Eles não obedecem Faraó. Pela fé, eles escondem a criança. E diz o texto, durante 3 meses. E não é fácil você esconder uma criança durante 3 meses. Especialmente nesta idade, onde elas choram, onde elas fazem barulho, onde não há como controlá-las. Mas diz o texto que a mãe de Moisés fez isto. Escondeu a criança. Não obedeceu o rei, mas obedeceu ao Senhor, porque ela cria em Deus, ela guardava no Senhor, ela podia ver em Moisés algo diferente, algo especial. Deus colocou sonhos
no coração daquela mulher que ela nem imaginava. Ela não podia imaginar o que ia acontecer lá na frente, mas ela disse: não vou matar meu filho. E durante 3 meses ela esconde, não podendo mais fazer, não é? Isto, esconder por mais tempo. Diz o texto então que ela faz o quê? Ela coloca ele num cestinho, calafeta, né, o cestinho, para que ao colocá-lo no rio não entrasse água. Na verdade era uma pequena arca que ela construiu, e ela colocou ali a criança. E o texto diz, meus irmãos, que ela foi até o rio Nilo e colocou a criança ali, largando ela na beira do rio. A mãe de Moisés, os pais de Moisés são um exemplo de fé. Primeiro, escondendo a criança e não temendo o rei. Segundo, meus irmãos, fazendo aquilo que eu e você também precisamos fazer muitas vezes. Porque a fé tem esses 2 caminhos. Ela tem a ver com ação da nossa parte também. Mas ela tem a ver muitas vezes com nós entregarmos ao Senhor totalmente e nos rendermos totalmente à sua providência. O que a mãe de Moisés fez não foi abandonar a criança ali, não foi desistir do sonho, não foi descrer em Deus. Ela confiava em Deus. E aí você se lembra de Abraão? Quando Deus disse: vai lá e sacrifica o filho, ele não fez isso? Mas o texto diz que ele acreditava, ele confiava em Deus, que Deus era capaz de mesmo ressuscitar Isaque de entre os mortos. Ele cria na providência de Deus, assim como esta mulher crê na providência de Deus. Ela não sabe como será, como Deus vai agir, mas ela sabe que Deus vai agir, e ela entrega totalmente nas mãos do Senhor. Deus está nas tuas mãos. Porque fé, meus irmãos, é isto. É você entregar totalmente nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente fala que tem fé, mas a gente quer estar no controle. Nós queremos mexer, né? Dar o nosso jeitinho, fazer alguma coisa para tentar ajudar a Deus. Não precisa. Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da sua ajuda. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Faz o quê? Confia nele. Você entregou? É que muitas vezes a gente não entrega. Aí você tem um problema, aí você fala que entregou, mas está preocupado. Entregou, mas não dorme de noite. Entregou, mas está sofrendo. Entregou, mas está ansioso. Você não entregou coisa nenhuma. Você está carregando com você. Você está achando que você vai resolver esse problema, a solução está em você. Não está. Há momentos que Deus vai fazer com que nós, para que possamos confiar plenamente nele, abandonemos tudo nas mãos dele. Foi o que a mãe de Moisés fez. A mãe de Moisés colocou o cestinho ali. Senhor, está nas tuas mãos. Ela confiava na providência de Deus. Nós precisamos confiar também na providência do Senhor. Meus irmãos, eu creio que Deus, Ele se faz presente na nossa vida, todos os dias, todos os momentos, e nos convida a entregarmos tudo nas suas mãos. Isso se chama rendição. Qual foi a última vez que você se rendeu ao Senhor? Qual foi a última vez que de fato você rendeu-se? Hoje uma cena triste que acontece muitas vezes, quando as pessoas são assaltadas, a gente fala são rendidas, não é assim? O ladrão já chega e você já pode levar tudo, estou rendido, não tenho nada, né? Tudo é seu. Mas eu pergunto, qual foi a última vez que você se rendeu ao Senhor? Senhor, está aqui, essa é a minha vida, é os meus sonhos, são os meus projetos, mas eu quero que a partir de hoje, o Senhor tome conta deles para mim, está nas tuas mãos. Eu quero me render totalmente ao Senhor.
Crer, meus irmãos, tem a ver com rendição. A mãe de Moisés, o pai de Moisés, essa família creram em Deus. Ele pode ter nascido debaixo de um decreto de morte, mas a mãe dele disse: não haverá morte nesta casa. Ela não entregou o seu filho para morrer, mas ela entregou o seu filho nas mãos daquele que pode mudar o luto em festa, daquele que tira as cinzas e coloca no lugar das cinzas as vestes de alegria, daquele que tem todo o poder, do Senhor dos impossíveis. Então, em primeiro lugar, sonhos se realizam, mas para que sonhos se realizam, você precisa crer. Você crê, meu irmão? Talvez o que está separando você ainda do sonho seja a sua falta de fé. Mas Deus vai trabalhar na tua vida, na minha vida, assim como trabalhou na vida dos seus servos. Há uma segunda lição aqui, para que os sonhos se realizem na nossa vida. Primeiro, crer, nós precisamos. Depois, em segundo lugar, nós precisamos obedecer. Veja como é simples. Primeiro, crer. Depois, obedecer. Quando Deus chamou Abraão, 75 anos de idade, Sara com 65 anos de idade, eles não tinham filhos, Sara era estéril, mas Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Abraão obedeceu. Lá em Hebreus 11 diz: pela fé, Abraão obedeceu. Porque nós precisamos obedecer. O caminho de sonhos realizados tem a ver com obediência. Abraão não recebeu a promessa no primeiro ano, no segundo ano da caminhada com Deus, não. Mas ele foi aprendendo na caminhada a obedecer ao Senhor. O seu nome foi mudado. Já não seria mais Abrão, e sim Abraão. Já não seria mais Sarai, e sim Sara. Deus mudou o nome deles, Deus mudou a vida deles. Assim como Deus mudou Jacó, que nós estudamos também na semana passada. Ele não é mais enganador, agora ele é Israel. E no nome dele, Israel, serão chamadas as 12 tribos de Israel. E a promessa de Deus vai se cumprindo. E de Jacó sairão os 12 filhos, que sairão as 12 tribos de Israel. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Obediência. Deus está cumprindo as suas promessas. Deus está cumprindo a sua palavra. O plano eterno de redenção está sendo realizado através dos seus servos que obedecem à voz de Deus, ao chamado de Deus, porque Deus requer de mim e de você obediência. Não pense que você vai realizar sonhos na desobediência. Não tem realização de sonhos em desobediência. Depois você lê em casa, tarefa de casa, Deuteronômio 28, pode ler todo o capítulo 28, e você vai encontrar lá as bênçãos decorrentes da obediência. Porque obedecer traz bênção. Mas lá nesse capítulo também está as maldições decorrentes da desobediência. Obedeça e você será abençoado. Você quer bênção? Obedeça. Pastor, onde tem obediência nesse texto? O texto diz no versículo 1: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Você sabe quanto tempo já havia passado desde que Deus fez a promessa a Abraão, lá atrás, primeiro sermão que pregamos, até esse momento aqui, quando o povo está saindo ali do Egito, passando o mar a pé enxuto, quanto tempo se passou? Deus já havia predito que passariam 400 anos. O tempo passou.
O povo de Israel está ali no Egito já há cerca de 200 anos. Todos esses acontecimentos da chegada no Egito, não é? No primeiro momento aquele faraó que é benevolente com Israel, depois o outro faraó que se levanta, o tempo passou, já são 200 anos. Mas o texto diz o quê? Foi-se um homem da casa de Levi. Mas espera aí, esse povo aqui, o povo hebreu, o povo de Israel, eles estão há tanto tempo aqui escravos, mas eles não perderam a identidade deles. É a casa de Levi, os filhos de Jacó, os 12 filhos, é de onde sai as 12 tribos. Aqui está falando sobre a tribo ou a casa de Levi. É um descendente de Levi que se casou com uma descendente também desta família, desta casa. Isso aqui é significativo, meus irmãos. Arão e Joquebede, que na verdade era tia dele, não se assustem, porque nesse tempo aqui, os casamentos eram entre famílias, isto ainda era permitido. Depois é que Moisés, na lei, vai colocar alguns impedimentos, né? Deus vai colocar alguns impedimentos em relação a casamentos, mas aqui ainda era permitido. Então, a Joquebede é tia do Arão, são da mesma família ali, mas da tribo de Levi, e se casam. Tem 2 filhos, Arão e Miriam, e agora o terceiro, são da tribo de Levi. E sabe por que eles são da tribo de Levi? Porque o Egito não é a casa deles, o Egito não é o destino deles, eles estão em terra estranha, eles são peregrinos. Eles mantêm ali o seu ajuntamento, as suas leis, os seus preceitos, as promessas do Senhor estão guardadas nos seus corações, estão passando de família para família, de geração para geração. Em Abraão houve o sinal da circuncisão. Eles mantêm a circuncisão aqui. Eles são diferentes dos egípcios, eles temem a Deus. As suas crianças ao 8º dia são circuncidadas. Eles têm promessa. Eles sabem que ali não é o lugar deles. Isso tudo, meus irmãos, tem a ver com obediência. Cercado no meio de tanta idolatria, tanto paganismo, tanta maldade, mas eles estão ali firmes em um propósito. Eu fico imaginando, compare com os nossos dias e com o que nós vivemos muitas vezes. Se Israel foi capaz de, diante de tanta dificuldade, se manter ali, na lei do Senhor, nos preceitos, por que hoje é tão difícil? Porque hoje pessoas, meus irmãos, diante da menor dificuldade já sucumbem. É aquele que entrou no emprego hoje, e naquele emprego não é um emprego onde cristãos estão ali. Em menos de uma semana ele já se desconstruiu de tal maneira que ele já está falando como um ímpio, já está frequentando lugares de ímpios, já está vivendo como um ímpio, sendo um servo de Deus. Foi desconstruído no emprego de uma semana, de um mês. Esse povo está 200 anos ali, mantendo firme o preceito do Senhor. E a gente hoje, meus irmãos, entra numa escola, não passa um mês, já está ali tendo dificuldade, perdendo a sua identidade, sendo influenciado ao invés de influenciar. Que coisa triste, meus irmãos. O que é isso senão desobedecer? E em desobediência não tem bênção. Se você quiser ser abençoado, você precisa obedecer. Quantos filhos, enquanto os pais estão na igreja, estão firmes na igreja, quando os pais morrem, meus irmãos, infelizmente, a casa muitas vezes se desmorona, e aqueles filhos que vinham na igreja já não vêm mais. Mas enquanto os pais estavam vivos, estavam aqui na igreja. Mas quando os pais morreram, ou o pai morreu, ou a mãe morreu, aquela que era, né, quem sabe ali o chefe ou a chefe na família, deixou a casa do Senhor. Porque não permaneceram, porque não obedeceram. Essa família, meus irmãos, nos mostra obediência. Obediência. Ela não vai obedecer a ordem de Faraó, ela vai obedecer a palavra do Senhor.
coloca a criança ali no cestinho, coloca ali no Nilo. Ela não soltou a criança para ser levada pelas águas, não. Colocou ali na beirinha, no meio dos juncos ali, onde ela ficaria presa. E diz o texto que ela se retirou, mas a irmã dele, não é? A irmã do menino ficou lá, olhando de longe, para ver o que acontecia. O texto diz que a filha de Faraó desceu para tomar banho com as suas donzelas. Alguns comentaristas dizem que esse banho da filha de Faraó tinha a ver com um ritual deles. Aqui há muito paganismo. O rio Nilo era um objeto de adoração, né? Então, extremamente importante para aquela civilização, por conta das suas águas, das suas cheias, e por tudo aquilo que o Nilo poderia produzir ali para a terra. E havia assim um misticismo em relação àquele rio, a se banhar ali. Então alguns vão dizer que a filha do faraó estava ali meio que misticamente, ali num ritual, quando ela foi tomar o seu banho, e o texto diz que ela viu o cestinho e mandou a sua criada ir lá pegar o cestinho. Ela pegou, trouxe. Quando abriu, o que tinha ali? Uma criança. Ela olhou e disse: essa criança é dos hebreus. Nós não sabemos como que ela reconheceu ser uma criança dos hebreus, se pelas roupas, se pela circuncisão. Moisés era circuncidado, já tinha 3 meses. O fato é que ela reconheceu: esse menino aqui é dos hebreus. E ela sabia o que o pai dela tinha dito, que era para matar essas crianças. Nesse contexto, meus irmãos, a irmã de Moisés vem correndo para ela e diz assim: olha, você não quer que eu chame uma das hebreias para cuidar da criança para você? E o texto diz que ela aceitou, falou: vai lá, chama uma mulher lá para cuidar do bebê para mim, não vou entregar ele para o meu pai não vai morrer não. E a Miriam vai lá e chama a mãe dela, Joquebede, que vai receber um salário da filha de Faraó para cuidar do filho dela. E o texto diz, meus irmãos, aqui no versículo 10, que quando esse menino já está grande, ou seja, Moisés ficou toda a sua infância na casa da sua mãe, Joquebede. Quem ensinou a palavra de Deus para Moisés? Foi a mãe dele. Quem imprimiu no coração dele a lei do Senhor? Foi a mãe dele. O que diz a Bíblia? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando for tarde, não se desviará dele. Obediência. Obediência. Por que Moisés lá na frente se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó? Porque Moisés sabia quem ele era. Porque ele foi educado pela sua mãe, pelo seu pai, com os ensinos do Senhor no seu coração durante toda a sua infância. Quando ele já estava grande, ele vai ser levado então para a filha de Faraó. Aliás, Moisés não tinha nem nome ainda. Quem colocou o nome Moisés nele? Foi a filha do Faraó. Versículo 10. Da qual passou ele a ser filho, esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. Obediência. Obediência vai trazer bênção, meus irmãos. Deus, Ele vai fazer do jeito dEle, Ele controla a história do jeito dEle. Você precisa obedecer e colocar os teus planos, os teus projetos nas mãos de Deus, nas mãos da providência divina. Ele age de maneira, mesmo que inimaginável. Ele está no controle de tudo. Nada que está acontecendo aqui foi por acaso. Tudo é Deus. Mas Ele requer de mim e de você obediência. Obediência. Para que tenhamos sonhos realizados, nós precisamos, em primeiro lugar, crer. Em segundo lugar, obedecer. E em terceiro e último lugar, então você já guardou aqui, e as crianças também já guardaram, né? Crer, obedecer e, por último, esperar. Esperar. Moisés vai para a casa da filha de Faraó. E ali ele vai crescer. E ali o tempo vai passar. 40 anos
depois, 40 anos, ele sai e ele vê lá um irmão dele sendo agredido por um egípcio. O que ele faz? Ele se levanta contra o egípcio e mata aquele homem, e esconde ele. Meus irmãos, é interessante que lá em Atos capítulo 7, versículo 25, Estevão, falando a respeito desse acontecimento, ele diz assim: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Quando ele matou o egípcio, está relatado aqui no capítulo 2, do versículo 11 em diante, ele pensava que os seus irmãos, os hebreus, iriam entender o que ele estava fazendo. O que Moisés estava fazendo? Ele ficou 40 anos ali no Egito, na melhor escola daqueles dias, se preparando em todas as ciências dos egípcios. Ele era poderoso em palavras, em conhecimento, diz a Escritura. Moisés, meus irmãos, aos 40 anos, ele pensou assim: é agora, esse é o momento, é agora que eu vou libertar esse povo, é agora que eu vou livrar os meus irmãos dessa escravidão, e vai começar por aqui, eu vou matar esse egípcio. Foi assim? Não. Daqui a pouco ele tenta separar uma briga, e eles vão dizer: ô Moisés, quem constituiu você juiz entre nós? Quem te deu essa autoridade? Ele vai fugir. Depois de 40 anos ali no palácio, ele vai passar agora 40 anos no deserto. No deserto. O treinamento de Moisés, depois de 40 anos de palácio, foi 40 anos de deserto, de esquecimento, de rendição, de humilhação. Sabe por quê, meus irmãos? Moisés tinha que entender que aquele não era o tempo. Eu falo para você que para que sonho se realize, você precisa crer, você precisa obedecer e você precisa esperar. Moisés se adiantou 40 anos. Não, Moisés, ainda não é o tempo. Não é desse jeito, não é dessa maneira. Meus irmãos, o tempo é a escola de Deus na nossa vida. Alguém disse assim, que nós precisamos, como servos de Deus, há 3 qualificações básicas na nossa vida. A primeira delas, paciência. A segunda delas, paciência. A terceira delas, paciência. Moisés vai esperar 40 anos, e a vida dele é marcada por 40 anos no palácio, recebendo toda a educação, e seria usada lá na frente. Não foi à toa que ele ficou ali, havia o propósito de Deus. Mas ele vai passar agora 40 anos também no deserto, moldado por Deus, transformado por Deus. E agora sim, com 80 anos, é quando ele está saindo lá com o povo, atravessando o Mar Vermelho. Foi assim que nós começamos o sermão dessa noite. Depois dos 40 anos de deserto, aquele era o momento. Agora ele vai ser seguido. Agora o povo vai olhar para ele e vai ver: esse homem aí esteve com Deus. Ele é profeta. Ele é o líder. Depois dos 40 anos de deserto, agora ele está preparado. Moisés teve que esperar. E você, meu irmão, tem esperado? Ele vai esperar mais 40 anos ainda. Não vai entrar na terra, vai ver. Mas para isso, ele vai ter ainda mais 40 anos de caminhada no deserto. Moisés, de acordo com Moody, ele passou 40 anos da vida dele pensando que ele era alguém. Depois ele passou 40 anos aprendendo que ele não era ninguém. Depois ele passou 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. 40 anos achando que era alguém. 40 anos aprendendo que não era ninguém. E 40 anos desfrutando, sabendo, descobrindo o que Deus pode fazer
na vida de um ninguém. Assim também é comigo, assim também é com você. No tempo certo, na hora certa. O texto em relação a Moisés termina lá em Deuteronômio. A última referência aqui no Pentateuco, nos livros da lei a respeito de Moisés, diz assim: nunca mais apareceu em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aquele que Moisés fez, obedecendo a ordem do Senhor. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que ele fez com grande poder na presença do povo de Israel. Porque para que sonhos se realizem, você precisa, em primeiro lugar, crer. Depois, obedecer. E por último, esperar. Podemos repetir novamente para ficar bem gravado aí? Crer, obedecer e esperar.